painel Age is Just a Number. O meu nome é Juliana Santos, sou jornalista freelancer e vou também ser a vossa moderadora. Temos connosco 3 jovens empreendedores que já estão eles próprios a construir o nosso futuro em áreas tão diferentes como a saúde ou a mobilidade urbana. Falamos de Tomás Pessoa e Costa, médico dermatologista e fundador da Dioscope, Joana Paiva, engenheira biomédica e cofundadora da iLove, e Luís Rita, engenheiro biomédico e cofundador da Cycle AI. Olá a todos, tudo bem? Olá, Juliana. Sejam bem-vindos. Olá. Queria começar logo por vos perguntar de onde é que veio esta vossa vontade de querer construir coisas de raiz e de querer melhorar este mundo. Podemos começar talvez pelo Tomás? Bem, olá a todos, mais uma vez. Bem, essa resposta é fácil. Eu sou médico e nós, na medicina, temos que resolver problemas a todos os dias com os nossos doentes. Cada doente é um novo desafio. E às vezes vemos pequenas coisas que podemos fazer melhor e foi isso que me levou a criar o Dioscope. O Dioscope é um assistente virtual para médicos, para enfermeiros, que no fundo os vem ajudar a chegar a um diagnóstico de forma mais rápida. Nós sabemos que é impossível um médico saber todas as perguntas para todas as queixas do doente, é impossível, humanamente impossível, alguém lembrar-se sempre de tudo. E, portanto, nós o que queremos ser é o assistente virtual daquele médico, que lhe diz quais são as perguntas que ele tem que fazer para aquele doente e, com base nas respostas do doente e na observação do médico, sugerimos um diagnóstico mais provável e uma hipótese de tratamento. E pronto, esse é o principal problema que nós estamos a tentar resolver. Nós já tínhamos tido um percurso interessante na parte da educação médica, fomos das primeiras empresas em Portugal a apostar na educação médica digital. E pronto, este é o nosso próximo passo. No fundo, é mais um problema que estamos a tentar resolver e é tudo para ajudarmos ao mesmo, que é que os nossos doentes tenham uma melhor experiência quando vão ao médico e que voltem a casa o mais rápido possível. Boa. Joana, acho que podemos avançar contigo. Olá a todos e muito obrigada pelo convite, por poder participar neste painel. O meu nome é Joana, o meu background é Engenharia Biomédica, depois acabei por tirar o doutoramento em Física, não Física teórica, Física mais aplicada, e desde cedo interessei-me pelo mundo da inteligência artificial, pelo processamento de padrões com base em ruído, ou seja, coisas que nós não conseguimos interpretar à primeira vista, e com especial interesse na aplicação na área da saúde. Sempre gostei da área académica, se bem que depois agora enverdei um bocadinho para a área industrial e da área de negócio, embora ainda seja professora no ICUAS. Mas este mundo da inteligência artificial e tentar reconhecer e interpretar padrões para ajudar a decisão clínica foi sempre uma coisa que me apaixonou. Então, no início, comecei por interpretar o sinal cardíaco para prever risco cardiovascular. Passei por utilizar a assinatura do ECG como uma medida biométrica, por exemplo. Depois utilizei o sinal da EEG, ou seja, de eletroencefalograma, para prever lapsos de atenção, por exemplo, até chegar à parte da aplicação da luz como biosensor, através da aplicação da inteligência artificial e do processamento de sinal. Sei que são buzzwords e às vezes palavras muito complicadas, mas o que é facto é que o que nós tentamos fazer na iLove, e que foi a tecnologia que teve por trás do meu doutoramento também, é utilizar a capacidade da inteligência artificial e da fotónica para conseguirmos captar perfis de doentes com base numa análise em fluidos fisiológicos tão simples como o sangue, para conseguirmos prever a evolução de doenças ou estratificar doentes de forma menos invasiva, muito mais escalável e menos dispendiosa. Portanto, foi a paixão por a interpretação do ruído e dos padrões que me levou a conseguir trazer, portanto, alguma aplicabilidade para a sociedade. E é isto que ainda que tem guiado para conseguir trazer isto principalmente na aplicação das doenças mais crónicas. Boa, obrigada. Luís, força.
Portanto, finalmente chega a minha vez. O meu nome é Luís Rita, estudei Engenharia Biomédica entre 2013 e 2018 no técnico e, entretanto, desenvolvi na minha tese de mestrado uma ferramenta que ajuda no acompanhamento da gripe, na altura da gripe, neste momento agora do Covid, que foi então o que me fez ser aceite aqui em Londres, no mestrado em Investigação Biomédica, aplicado especializado em Ciência de Dados. Desenvolvi 2 projetos, um que agora continua para doutoramento, relacionado com a nutrição anticancro, o segundo muito assente sobre segurança rodoviária. Ambos utilizam inteligência artificial também na detecção de padrões, como o da Joana, mas acima de tudo, para começar a Cycle AI, o que esteve na origem, ou seja, nós para trazermos algum benefício à sociedade, a maior parte das vezes não precisamos de inventar nada de novo de raiz. A maior parte das vezes basta utilizar aquilo que já é utilizado em áreas diferentes, passar a utilizar na nossa área. O que também é verdade, simultaneamente, e este projeto da Cycle tem estas 2 componentes, esta parte que a utilizar algo que já existe para aumentar a segurança de ciclistas, mas simultaneamente o conhecimento, tentar trazer cada vez mais a população para a investigação científica. E isto pode ser feito de uma forma muito direta e muito prática ao nível do treino destes algoritmos de inteligência artificial, porque nós precisamos de dados para os treinar e agora qualquer um de nós pode dar esses dados, ou seja, mesmo alguém que não tenha um conhecimento aprofundado sobre uma área específica pode contribuir no sentido de melhorar estas ferramentas. E esse passa por ser o meu papel, empoderar as pessoas, o cidadão comum, de terem efeitos diretos e práticos na ciência, porque assim multiplicamos, ou seja, em vez do número atual de investigadores que temos, passamos a ser 11 milhões. E é por aí que eu tento enverdar. E pronto, eu sempre gostei de tecnologia, aplicar isso à medicina sempre foi bastante motivador e portanto acabei por escolher uma área que acaba por ser a interseção das últimas 2, que é a biomédica, e pronto. Obrigada, Luís. Estão aqui os 3 neste painel porque têm outra coisa em comum, que é terem menos de 30 anos, não é? E por isso é que falamos da idade de ser só um número e também questionamos este mote. Qual é que foi o papel que a vossa idade, e quando fundaram as vossas empresas eram ainda mais novos do que hoje são, não é? Qual é que foi o papel que a idade teve neste processo de criação e de empreendedorismo, não é? Bem, posso começar eu. Às vezes a idade é um pau de 2 gumes, não é? E eu sinto um bocadinho isso porque sou da área médica e na medicina. Infelizmente, às vezes na carreira médica a idade ainda é uma posição. Mas também temos que ver isso como uma vantagem e estamos numa fase onde ainda podemos arriscar e onde sobretudo temos facilidade em perceber as novas ferramentas, que se calhar é uma coisa que os nossos pares mais velhos não têm essa capacidade, não têm a mesma sorte. E acho que a idade nos dá essa liberdade, mas por outro lado também nos dá a grande responsabilidade de mostrarmos que de facto é só um número e que conseguimos ser tão competentes como as pessoas mais velhas e que conseguimos mesmo desenvolver projetos de qualidade. Quando nós começámos, lá está, éramos ainda mais novos do que somos agora, mas os projetos mostraram que tinham sustentabilidade e, portanto... Mas, desculpa, tinhas que idade quando fundaste a empresa? Eu tenho 29, tinha 26 na altura. Na altura começámos só com um projeto de educação médica e lá está, era aquilo que o Luís tinha dito, com coisas simples. Antes do Covid, parece que a educação digital era um tabu e que ninguém quase apostava nisso, mas estava à vista de todos. Nós podíamos estar a ensinar as pessoas e ter os melhores especialistas a ensinar toda a gente à distância de um clique. E podíamos gravar aquela palestra daquele especialista e ser ouvido por toda a gente a qualquer hora. Mas quase ninguém estava a fazer isso. E nós, aqui na parte da educação médica em Portugal, fomos dos primeiros e agora esperemos nós também ser os primeiros de uma nova tendência, que é não deixar os médicos sozinhos e ir buscar aquilo que já se faz noutras áreas, como o Luís tinha dito. Nós, no fundo, o que criámos foi um GPS para médicos. É impossível os médicos saberem os caminhos de todas as doenças e, portanto, nós criámos um GPS que lhes mostra o mapa completo e que depois, com o assistente virtual, com o nosso chatbot,
vai correndo os caminhos todos, como no nosso carro, nós confiamos nos GPS para nos guiarem para o melhor caminho. Mas voltando à idade, é isso, é liberdade total, responsabilidade total, e nós temos que mostrar que de facto merecemos a confiança de toda a gente, quer sejam novos, quer sejam velhos, porque são todos igualmente válidos, e o que importa são as soluções e não a idade de quem as desenvolve. Eu também posso seguir com a minha opinião. Eu concordo um bocadinho aqui com o que o Tomás disse. Eu acho que a idade, apesar de ser uma vantagem, às vezes pode-se revelar uma desvantagem. A vantagem é de que quando somos mais novos temos mais energia e, ou seja, no percurso que é o empreendedorismo é de facto necessário muita energia. Porque temos que abarcar ideias novas que surgem todos os dias, temos que estar sempre dispostos a justificar porque é que temos uma vantagem competitiva face às tecnologias que já existem, aos negócios que já existem. Mas, de facto, quando somos uma empresa que tem alguma componente científica ou que é uma spin-off, portanto, que nasceu tem com uma veia académica ou que atua em determinadas áreas, nomeadamente na saúde, o facto de sermos algo jovens, isso acaba por nos complicar um bocadinho a vida. E temos que muitas vezes mostrar e demonstrar o nosso trabalho, às vezes com um dispêndio de energia superior àquele que nós estávamos à espera, para que a confiança seja depositada de facto naquilo que fazemos. Eu tenho sentido um bocadinho isso, não é um entrave ao meu trabalho, contudo, significa que eu tenho que despender mais energia, é só isso, e por vezes torna-se desgastante, mas não é por isso que eu vou continuar a perseguir o meu sonho. No meu caso, eu vejo a idade exatamente nesse sentido, ou seja, tem o aspecto positivo, temos mais energia para investir e, portanto, as probabilidades de sucesso, de certa forma, também aumentam. Eu nunca senti assim, nada, que nenhuma oportunidade me tenha sido rejeitada com base apenas na minha idade. Mas, de certa forma, compreendo compreendo perfeitamente que antes das nossas ideias terem uma implicação prática na sociedade, obviamente que temos de provar, pelo menos, que elas são válidas e podem ter potencial associado. Agora, não acho bem, obviamente, que a idade por si seja um impedimento nesse sentido. Entre a minha experiência na Universidade de Lisboa e aqui no Imperial, noto essencialmente na minha relação com os supervisores que acaba por ser muito mais próxima, e aqui com o efeito idade e o efeito hierárquico entre supervisor e supervisionado, o gap é muito mais pequeno, sinto isso. E isso depois acaba também por contribuir para mais investigação, melhor, com mais qualidade, tendo esta proximidade entre cada um de nós. Estava-se a perguntar, Juliana, as nossas cidades, quando fundámos as nossas startups. Eu provavelmente tinha menos de 3 meses do que tenho agora, portanto 25.4, qualquer coisa a rondar essa área. Mas de facto teve bastante crescimento desde outubro, e muito devido a isso, muito devido ao tempo que investimos, à energia que tivemos para investir. Somos os 4 mais ou menos das mesmas cidades. O que eu também vejo importante numa fase inicial, estas equipas ou seja, uma das coisas que temos tentado investir é garantir que todos nós temos mais ou menos dentro das mesmas faixas de idades, porque isso acaba por traduzir-se em objetivos semelhantes, e também acaba por adicionar uma química à equipa que, se formos muito dispares em termos de idade, pode trazer menos fluidez, digamos assim. Mas claro, há exceções, e isto varia de startup para startup. Mas sim, acho que era esta a perspectiva que eu queria deixar, e que ninguém deixe de tentar, simplesmente pelo ano em que nasceu. Joana, depois não te perguntei a ti que idade é que tinhas quando avançaste para a Hello.
Assim, o projeto em si começou em 2016, por isso, mas a startup só começamos no início de 2019, por isso eu tinha 28 anos. Mas quando já comecei a pensar na ideia em si, teria 26 aproximadamente. Ok. Luís, falavas que tentas ter à tua volta pessoas com a mesma energia que tu, não é? Com a mesma idade. O que é que vocês também são neste momento são donos de empresas, não é? E são também recrutadores, não é? O que é que vocês estão à procura em pessoas que se juntem a vocês nos vossos projetos? E se a idade, já sabemos que para o Luís que tem impacto, se a idade para vocês é um fator decisivo ou não. E também como é que são as vossas equipas neste momento, se são mistas, se Eu, por acaso, discordo do Luís. Eu agora o que mais preciso são pessoas mais velhas que tenham visões diferentes da minha, que tenham experiência, que já tenham caído muitas vezes e que nos fundo, nos ensinem a não cometer os mesmos erros. Mas lá está, depende muito também do projeto que estamos a trabalhar. Se calhar as pessoas, é difícil numa startup convencer as melhores pessoas com 60 anos ou com 50 anos a vir para a nossa startup e a dedicarem-se de corpo e alma à nossa startup. E portanto, eu pelo menos na minha empresa comecei com as pessoas da minha idade, que acreditavam em mim. Nós neste momento temos a trabalhar na empresa mais de 100 médicos, a fazerem as aulas, a fazerem os algoritmos, mas aquilo que preciso é de pessoas com mais experiência, e o maior desafio é convencer, lá está, as pessoas que já deram provas de que eram muito boas, a acharem que a nossa ideia, que a nossa empresa também vale a pena e que vale a pena arriscarem connosco. E é uma missão que temos. E eu aqui se calhar aproveito para explicar um pouco mais da minha ideia. Aqui quando eu falo em termos de idades semelhantes é porque, ou seja, nenhum de nós está a fazer isto a tempo inteiro. Portanto, significa que se nós conseguirmos aliar este projeto que é Cycle AI e simultaneamente podemos estar mais próximos de pessoas, por exemplo, com quem estudamos ou com quem já trabalhamos normalmente no dia a dia, tudo acaba por ser facilitado, porque são pessoas com quem nós estaríamos de qualquer das formas e são pessoas que acabamos depois por partilhar espaços, por partilhar tempo que de outra forma já partilharíamos. Portanto, acabam por criar sinergias com estas pessoas muito superiores à que criaríamos com alguém com hábitos completamente distintos. Agora sim, estamos a tentar, neste momento nós somos 4 rapazes, estamos claramente a tentar melhorar nesse aspecto e aumentar a variedade da equipa. Porque, sem dúvida nenhuma, até este ponto, Juliana, o nosso único critério é quem é capaz de desempenhar melhor o trabalho que tem sido necessário até este ponto, foi quem entrou para a equipa. Mas começa a ser importante começar a pensar nesses aspectos se nós queremos crescer e ocupar um lugar cada vez superior. Eu também posso dar um bocadinho o ponto de vista da experiência na iLove. Nós trabalhamos com uma equipa super multidisciplinar em todos os estilos, idade, género e formação. Pronto, em termos de idade, o nosso range de idades varia dos 20, 25 até aos 50 e tal, e isso é muito engraçado, termos esse tipo de ponto de vista tão diferentes. Isso foi algo que nós decidimos desde o início, ou seja, ter esta variabilidade em termos de idade, de género, porque temos um balanceamento entre, portanto, female e male, e além disso, em termos... Diz? Um exemplo a seguir. Sim, exatamente. O cumprimento das cotas, muito bem. E além disso também temos em termos de formação, porque uma vez que interligamos a física, a biologia, a medicina e a parte da inteligência artificial, portanto temos data scientists, temos engenheiros de software, temos engenheiros físicos, temos biólogos a trabalhar e é muito engraçado poder partilharmos esta experiência e o que sabemos e backgrounds tão distintos uns com os outros, e é sempre uma animação quando alguém se vira e diz
olha, não sei o quê, as vesículas, não, mas que é uma vesícula, olha, o hardware, não sei quantas, a placa PCB, é muito giro, o dia a dia é muito engraçado. Eu acho que este tipo de climas multidisciplinares, em todos os estilos, é muito enriquecedor e planeamos conseguir continuar a fazê-lo. E o facto de eu ter tido o background em engenharia biomédica sempre me habituei a este tipo de ambientes, ou seja, em ter mesmo um tipo de discurso que seja perceptível por vários tipos de backgrounds. E é isso que nós estamos a tentar fomentar na empresa. E sempre que estamos, portanto, num processo de recrutamento, fazemos com que a pessoa que entre seja capaz de ter esse tipo de linguagem. Mas também acredito, Joana, que seja importante depois ter também uma pessoa que faça essa interligação entre todas estas áreas diferentes. Sim, sim, exatamente. Normalmente sou eu. Em termos técnicos, obviamente. Estou a falar mais da equipa técnica, porque depois, além disso, também temos o marketing mais comercial, obviamente. Estou a falar mesmo puramente da parte mais técnica, sendo o meu papel CTO. És o tradutor Sim, exatamente. Sim. Estou a dar mais a minha experiência como CTO. Exato. O Tomás falava há bocadinho que o percurso médico às vezes é feito, está quase já feito, não é? Quando entras para médico, quase que já consegues prever a tua vida a 10 anos. Como é que é? Com que força e com que mecanismos é que se vai contra este caminho que já está feito nestas áreas onde entramos, e começamos a fazer as coisas ao contrário, começamos se calhar pelo meio em vez de começarmos pelo início como todas as pessoas nos dizem para fazer? Pois, eu sempre tive um percurso um bocadinho atípico, porque eu no secundário era atleta de alta competição e, portanto, sempre me habituei às vezes a estar um bocadinho de fora daquilo que a maior parte das pessoas fazia. Depois, aqui na parte da medicina, eu adoro aquilo que faço e, portanto, não é por isso, mas eu adoro resolver problemas e tínhamos claramente aqui um problema, a educação médica era má, e precisava de alternativas digitais, porque a pessoa tinha a sorte de viver em Lisboa, no Porto e em Coimbra, ou não tinha acesso à educação médica, não é a educação médica, é a preparação para o exame final da especialidade de qualidade, e foi assim que nós começámos, porque temos ótimas faculdades de medicina, no Algarve, na Beira Interior, fantástico, só que havia uma grande desigualdade nesse exame final que decide, no fundo, a nossa vida como médico, porque decide se vamos para a cardiologia, se vamos para a dermatologia, se vamos para onde for. E foi por aí que começámos. E depois o DISCO, porque eu lembro que as minhas primeiras urgências foram traumatizantes. É impossível eu começar e saber logo tudo, e portanto nós queremos estar com esses médicos. E depois não é por sermos médicos ou por termos outra profissão que estamos condenados a só fazer isso para o resto da vida. Eu, por exemplo, uma das coisas que atualmente me dá mais gozo é fazer parte de um grupo que são os Global Shapers, que é uma dependência do Fórum Económico Mundial, que se adapta de forma perfeita a este nosso painel, porque são pessoas com menos de 30 anos que tentam mudar um bocadinho a sociedade onde estamos. E, portanto, não é por termos a nossa profissão que estamos condenados a não poder fazer mais nada e a não ter percursos diferentes. E, portanto, acho que devemos fazer aquilo que nos parece na altura que é certo, e devemos responder aos desafios que nos vão surgindo, não planeando muito a curto prazo e pronto, e fazendo sempre o nosso melhor em tudo aquilo que nos envolvemos. Joana, força. Sentiste alguma vez essa pressão de teres que seguir o caminho que toda a gente seguia e que já estava delineado para ti? Ou não? Se calhar a sociedade, sim, por parte da sociedade, em geral, sim. Agora, por parte dos meus, ou seja, das pessoas que são mais próximas, não, felizmente, e isso é muito importante para mim. Ou seja, eu já desde o secundário que comecei a apaixonar-me pela parte da aplicação da tecnologia e da engenharia ou seja, em prol da sociedade, em prol da medicina.
desde cedo comecei a solicitar pequenas conversas com investigadores, mesmo aqui do Porto, porque na altura morava aqui perto, para tentar perceber o que era fazer investigação na área de engenharia biomédica, mesmo quando estava muito perto de acabar o secundário. E a minha paixão pela engenharia biomédica desde cedo surgiu, de maneira que nunca senti uma pressão pelos que são mais próximos, os meus pais e familiares, como tinha boas notas de seguir, portanto, o tradicional, não é? Portanto, ir para a medicina ou direito, que isso é muito comum da sociedade, pronto, digamos assim. Agora está um bocadinho mudado, pelo que eu percebo, pelo menos os meus alunos, já os cursos mais concorridos já não são, já se fala mais em engenharias e etc. Mas sempre me colocaram à vontade para isso. E desde cedo fui traçando muito o meu caminho, desde escolher a parte da especialização da engenharia biomédica que eu gostava de seguir, até que acabei por tirar um doutoramento em física, que foi que depois muitos meus amigos e mesmo conhecidos acharam que foi uma maluquice. Mas ainda hoje em dia também não descarto a possibilidade de eventualmente tirar outro tipo de formação. Acho que hoje em dia isso de haver pressões externas já não existe, felizmente, e acho que que conseguimos seguir o nosso coração, e isso eu acho que é o mais importante. É uma questão de conseguirmos perceber cedo o que é que realmente nos puxa e qual é que... porque depois poderemos andar um bocadinho perdidos no início, mas de facto se conseguirmos realmente ouvir qual é que a voz da nossa vocação, é fácil depois conseguirmos trabalhar todos os dias e trabalhar para o que realmente queremos. Eu acho que a forma como a sociedade está estruturada por si só já implica que, se nós queremos ser recompensados por algo, temos de acrescentar valor. Portanto, acho que é indissociável. Agora, eu acho que nunca senti pressão nem por familiares, nem por pessoas mais afastadas, se calhar até. Não posso dizer que tenha sentido. Tanto eu sempre tentei manter os tópicos que estudo em trabalho o mais multidisciplinares tanto quanto possível. E o exemplo prático disso é a engenharia biomédica, que junta essas duas áreas, a engenharia e a medicina. Portanto, eu sempre tentei um pouco atrasar o processo de decisão de entrar por uma delas. Porque, de certa forma, estamos a fazer isso, também aumentamos a probabilidade de encontrar mais facilmente qual é que é aquela de que nós gostamos. E foi exatamente esta perspectiva que me fez, não quis escolher nem engenharia nem medicina, entrei para a engenharia biomédica e depois acabei por desenvolver o projeto em ciência de dados, e foi por ter mantido esta multidisciplinariedade que me fez perceber que era exatamente isto que eu gostava de fazer. Mas sim, diria que é por aí, Juliana. Boa. Estamos aqui também, estão aqui os três um bocadinho como representação, como porta-vozes desta geração, das pessoas que estão a entrar, que entraram há pouco tempo no mercado de trabalho, e também daqueles que já não são tão júniores, mas que ainda estão numa posição intermédia nas empresas. E essas são as pessoas com quem os gestores têm que primeiro têm que lidar e depois também têm que chamar, não é? Têm que saber chamar para as suas empresas. O que é que vocês dizem, o que é que vocês sentem que é a vossa geração e a nossa geração quer num trabalho? O que é que valoriza num trabalho, numa empresa? E como é que os recrutadores e os líderes conseguem trazer o melhor para esta geração para cima da mesa? Eu acho que podemos, tem que nos dar liberdade e tem que nos dar espaço para trabalharmos naquilo que gostamos. Eu acho que estamos aqui os três fazemos aquilo que gostamos e temos tido algum sucesso, e portanto
as grandes empresas têm que pensar que podem ter pessoas igualmente capazes a desenvolverem projetos deste estilo em associação ou dentro das próprias empresas. Nós somos uma geração que tem necessidades diferentes das gerações mais velhas. Nós não nos podemos enganar, nós somos uns privilegiados. O Covid, se calhar, é a primeira dificuldade séria que estamos a ter, e sempre fomos habituados a ter uma ótima qualidade de vida. E, portanto, nós valorizamos, se calhar, mais do que as outras gerações, essa qualidade de vida. Mas também temos, e nós os três somos, acho eu, bons exemplos disso, temos muita gente que gosta de fazer diferente, gosta de arriscar, gosta de inovar, e que, se tiver a fazer aquilo que gosta, abdica de parte dessa qualidade de vida para fazer mais e fazer melhor. E, portanto, no fundo, o recrutador tem de perceber que somos uma geração muito plástica e que, se nos der espaço, vamos conseguir fazer coisas diferentes, fazer coisas melhores. Mas pronto, eu passo a palavra à Joana e ao Luís. Na medicina, o mercado de trabalho tem algumas particularidades diferentes, e, portanto, eles provavelmente falam melhor deste tema do que eu. Assim, eu também reconheço que não tive muito nessa parte de procura, porque eu estive na área académica e depois saltei para a startup. E eu posso falar um bocadinho do prisma em termos de quando estou a recrutar, não é? E o que é que eventualmente as pessoas que estão-se a candidatar às posições que nós abrimos procuram, ou pelo menos os colaboradores que nós temos na nossa equipa, que eu sinto que mais valorizam. E o que mais valorizam, de facto, é um bocadinho o que o Tomás diz, ou seja, é o facto de conseguirem ter liberdade dentro dos papéis pelos quais são responsáveis, não terem uma posição, portanto, rígida, terem espaço para criatividade. Ou seja, serem-lhes atribuídas responsabilidades, mas não ter aquela necessidade de existir portanto, um direct report sempre a perguntar como é que estão as tarefas, a tentar perceber como é que está a evolução, ou seja, que esse timing e verificação do desenvolvimento das tarefas seja feito de uma forma regular, mas não frequente. Para tentar responsabilizar a pessoa. Acho que isso também é muito importante hoje em dia. E, acima de tudo, flexibilidade. Acho que, ainda para mais agora nestas circunstâncias, acho que o que mais valorizam é a flexibilidade. De maneira que acho que só posso dizer um bocadinho nesse contexto, porque nunca tive assim ativamente. Portanto, sim, e seria também alguma coisa que tu, se agora fosses, o que é que tu procuravas, não é? E o que é que também procuras tu ter na tua própria empresa para Sim. Isto é o que eu tento assegurar. O que eu procuraria, eventualmente sim, portanto, estas três coisas. E além disso também a possibilidade de conseguir contribuir para a empresa no seu inteiro. Ou seja, que vai um bocadinho de encontro ao facto de não estar limitada àquela posição, mas poder contribuir com as minhas próprias opiniões, se achar que são válidas e se eventualmente as pessoas que também estão em posições de gestão acharem que forem válidas. Eu, para dar a minha resposta, acho que colocaria em duas visões diferentes. Primeiro do recrutador e depois de quem será empregado. Eu acho que na perspectiva do recrutador faz todo o sentido, e cada vez as maiores empresas, pelo menos as tecnológicas, que são as que eu acompanho mais, cada vez têm menos requisitos em termos de grau académico. E acho sinceramente isso é algo que é valorizável. Ou seja, temos de olhar para a pessoa que está à nossa frente, nas capacidades dela, na motivação para resolver os problemas da empresa, e acho que o grau académico que esteja associado à pessoa deve ser algo que é considerado secundário. É enorme, ou seja, claramente que facilita o processo de seleção, essa parte de podermos pedir diretamente o currículo da pessoa e ter exatamente de ver os anos que já estudou e se estudou algo dentro do tópico que está relacionado com o trabalho, mas acho que isso não deve ser um impedimento em situação alguma. Depois há outra parte, que é vindo agora aqui à parte de o que é que eu procuro enquanto alguém inserido em ambiente de empresa. Seria exatamente isso, cada vez mais, é flexibilidade em termos de lugar e de tempo, poder trabalhar quando de manhã, à tarde, à noite, claro, sempre garantindo
que no final os prazos são cumpridos e o trabalho é feito, mas o menor número de restrições ao nível temporal e espacial, diria eu, especialmente para alguém que está a estar a fazer o doutoramento fora de Portugal, é extremamente importante para mim poder, tanto quanto eu quiser, ir a Portugal ou vice-versa. Mas claro, isso tem de ser sempre feito em articulação com os supervisores e com as equipas em que estamos integrados, mas eu valorizo bastante isso. E podemos ver que esta pandemia também veio dar um grande empurrão a isso, a muitas destas coisas que nós falamos, não é? Ou seja, podemos estar a ver uma mudança no paradigma para um paradigma que seja mais do nosso agrado do que talvez das gerações anteriores, não é? E acho sinceramente que há certos pontos que não vão voltar ao que eram antigamente, por exemplo, ao nível das viagens empresariais para reuniões presenciais, não sei, imensos dos empregados das diversas empresas percorrerem quilómetros, centenas de milhares, para se encontrarem cara a cara. Ou seja, há uma empatia quando estes tipos de eventos são feitos de uma forma presencial que é difícil de atingir digitalmente, mas eu não acredito que se volte a fazer com a frequência que se fazia antigamente. Estamos aqui já a chegar um bocadinho ao nosso tempo e a vos pedir assim um finzinho, uma coisa inspiradora para este final, que falem diretamente para os jovens que estão a ver-nos e que se calhar têm uma ideia que já anda ali a ferver há muito tempo, que se calhar têm dúvidas, que se calhar acham que não deviam avançar para a ideia, deviam avançar para o caminho que a sociedade tem talhado para eles. O que é que vocês têm para lhe dizer? Ia-vos pedir 1 minuto e pouco, 2 minutos no máximo. O que é que lhes diriam se estivessem à vossa frente, e estão à vossa frente, mas se estivessem cara a cara com eles? Façam. Não há resposta mais fácil. Façam, errem, voltem a tentar e se gostam da ideia, continuem a fazer. Era aquilo que eu te estava a dizer. Eu era médico, ia ter seguido a minha carreira de dermatologia, não fazer mais nada. Eu acho que ia ter uma ótima vida, ia estar satisfeito, porque ia estar a tratar os meus doentes, é uma coisa que me dá um gosto enorme, mas senti necessidade de fazer diferente, de fazer alguma coisa que pudesse ajudar os doentes a larga escala. E tentei, e trabalho imenso para conseguir ter isso, e não tenho a certeza que a minha ideia seja assim tão boa para as outras pessoas, que consiga convencer toda a gente que isto é mesmo uma necessidade dos médicos, mas dá-me um gozo enorme tentar resolver este problema, e de certeza que para essas pessoas que estão em casa sempre a pensar se fazem ou se não fazem, se não fizerem vão sempre ficar na dúvida do que é que acontecia se tinham feito, e se fizerem e falharem vão ver que o falhanço, neste caso, não é assim tão mau. Até porque vos dá uma maior possibilidade depois de voltarem a fazer e de terem maior sucesso. E isso é o mais importante. Não, eu sei que é um clichê, mas não é o número de vezes que caímos, é o número de vezes que nos levantamos. E quem tem uma ideia que acha que é boa, só tem de arriscar e seguir para a frente e de levar até ao fim a sua ideia. O que eu posso dizer é que não façam muitos planos, nós nunca sabemos onde é que vamos estar, e acho que isso não tem que comprometer o fluxo das coisas. Eu posso dar o meu exemplo, eu achava que deveria seguir uma carreira académica, mas depois, entretanto, as coisas mudaram, também não sei o que é que vai acontecer no futuro. Mas o que é certo é que o coração mandou-me estar aqui e a seguir o meu sonho, e foi isso que aconteceu. Eu acho que é um bocadinho por aí. Se eventualmente o vosso coração vos manda seguir por uma determinada ideia, não tenham medo, e é um bocadinho como o Tomás diz, não faz mal se errarem 1 ou 2 vezes, isso é normal. É normal também se tiverem dúvidas, é uma questão de tentarem. Só tenho a dizer e também que não faz mal também a idade precoce que possam ter, só têm que trabalhar um bocadinho mais, provavelmente em certas áreas.
e é isto. E eu concordo com tudo aquilo que Tomás e a Joana disseram. É começar agora, começar da forma mais simples possível, dar o primeiro passo, porque depois o segundo e o terceiro virão naturalmente. E ao percebermos que um determinado caminho, mesmo que nos apercebamos que um determinado caminho não é o caminho a seguir, dois outros se aparecerão e mesmo que um deles se feche, eles acabam por se multiplicar, entre eles. Não deixem que a idade seja um impedimento, utilizem isso a vosso favor, menos podem arriscar mais energia, e no final eu acredito que quem adiciona valor, mais cedo ou mais tarde será recompensado, portanto vale a pena. Eu gostava só de acrescentar que ainda temos aqui um bocadinho, que há bocado esqueci. Peçam ajuda. Não há problema nenhum em pedir ajuda a outras pessoas. Eu sozinho era impensável conseguir fazer alguma coisa. Eu tive que pedir ajuda a quem sabe mais do que eu. Tive que pedir. Nós não temos todos o mesmo background, era aquilo que a Joana estava a dizer. E só se juntarmos pessoas com backgrounds muito diferentes é que conseguimos fazer alguma coisa de valor. E, portanto, não tenho medo de falhar, como não tenho medo de pedir ajuda a outras pessoas. Vocês não vão conseguir saber tudo sozinhos. É impossível alguém saber tudo sozinho. E, portanto, acreditem na vossa ideia que é boa e convençam outras pessoas de que essa ideia vale mesmo a pena arriscar. Equipas multidisciplinares são extremamente importantes. E mesmo que um projeto seja focado em algo altamente tecnológico, não pensem que uma equipa tecnológica é suficiente para levar em frente. Que não é. Existem muitas empresas com produtos muito simples e muitos deles se calhar nem são bons, mas que se forem bem vendidos, acabam por ser bem sucedidas. E o mesmo no oposto. Podem ter o melhor produto do mundo, mas que se não tiverem exposição e se não conseguirem chegar até às pessoas, pouca diferença fará. Exatamente, ou seja, por exemplo, a tecnologia que eu inventei não faria sentido no mercado se não me tivesse juntado com os meus cofundadores que têm background de business model e value proposition, só aí é que fez sentido criar a empresa, por exemplo. Esperemos que tenham conseguido tirar os apontamentos todos, quer sejam recrutadores, quer sejam jovens empreendedores. Aos três, muito obrigada por terem estado aqui connosco. É um prazer ouvir-vos. Boa sorte para o vosso futuro. A quem esteve a acompanhar-nos em casa, muito obrigada por terem estado. Aproveitem este tempo que temos. Espero que estejam bem, fiquem bem e temos mais sessão a acontecer. Obrigada.